Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. En misschien dat ik daar wel moet beginnen. In Little Caribbean, aan het einde van ons verhaal. Want daar komt alles samen. Daar zie je de bijzondere smeltkroes van al die verschillende Caribische landen en eilanden misschien wel het scherpst. Het was een toevallige ontmoeting gewoon op straat. And you were born here in New York. And how do you feel? Do you feel Caribbean or New Yorker? Or... Well, Hij heette Chris I'm mostly Jamaican. en runde een winkeltje op de Bob Marley Boulevard. Chris was geboren in New York, maar zijn ouders kwamen uit Jamaica. Definitely. Can you describe it? What is typical, like the Caribbean American? They could greet you with a nice way of saying it. Feel me? American people just like, yeah, they don't have. En toen begon een klant van Chris zich opeens met ons gesprek te bemoeien. What do you see me as? Me? Yeah, me. What do you see me? I'm your customer. I just walked in here. What do you see me as, an American? I'm from Washington, D.C., by the way, just so you know. I'm just coming in here, visiting my cousins. But what am I? Am I American? Well, you're African American. You think so? I know so. Everybody's My mother and father from Trinidad. Oh, wow. So my blood is straight Trini. But I was born in Washington, D.C. I knew you was going to say that. African American. Because my mom called me Americanized. That's because I eat soul food a lot. I go to McDonald's and eat all that wild Really? stuff. Where's the Trini food? Where's Oh the no, curry? but I love my Caribbean food though. Don't get it twisted. I get especially my roti. That's what I was about to say. I got to have my roti. I got to have my mom's kalaloo. En vanaf het moment dat die twee mannen zichzelf in elkaar herkenden, viel elke afstand weg. Hoe ver Trinidad, Jamaica en Brooklyn ook uit elkaar liggen. Wat ze in elkaar herkenden? Dat is de vraag waarmee ik deze reis begon. Wat is het grotere verhaal van de Cariben? Correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro. Als correspondent doe ik al jarenlang verslag van het nieuws in Latijns-Amerika. De overwinning van Lula da Silva is Maar wat is het grotere verhaal? Wat verbindt al die losse landen, eilanden en culturen met elkaar? Vanuit de hele wereld zijn hier mensen samengebracht. Veelal gedwongen, met geweld. Maar hoe werkt dat verleden door in het heden? Met die vraag ga ik op reis. Dwars door de Cariben, op zoek naar verhalen. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst in Brazilië kwam. Het was liefde op het eerste gezicht. Ik ben opgegroeid in een dorpje op de grens van Friesland en Overijssel. Een donker kind in een witte wereld. Ik ben geadopteerd. Thuis, op school, op straat, door mijn huidskleur en mijn haar, ik viel altijd op. En hoewel ik in een liefdevol gezin opgroeide, ik voelde me eigenlijk altijd een beetje ontworteld. En misschien dat ik me daarom wel zo thuis voelde in Rio. Want hier zag ik mezelf terug in de mensen op straat. Maar ja, zoals het gaat met verliefdheid, je ziet dingen over het hoofd. Pas later, toen ik hier ging wonen, zag ik dingen die ik eerder niet zag. Als ik televisie kijk bijvoorbeeld, zie ik bijna alleen maar witte Braziliaanse acteurs, presentatoren en politici. En in mijn werk kom ik hier weinig zwarte of gekleurde collega-journalisten tegen. Tô recebendo. Entra, me ajuda. Ik leg het voor aan mijn Braziliaanse vriendinnen. Ervaren zij dat ook zo? Yes, sim. Gente, continua o mesmo
Para mim, essa foi uma coisa muito estranha quando eu cheguei aqui. Porque na Holanda, pra você ter uma ideia, Brasil e é muito ideal, tudo mistura, tudo lindo. Sim, pega. Aqui eu acho que, por exemplo, meu trabalho, jornalismo. Aqui no Brasil, tem poucos jornalistas Negros. na televisão não. Sim. E essa é uma decepção para mim, que o país mistura, mas em posições eu não vi essa mistura. Não deveria, né? Porque no Rio de Janeiro você tem uma grande população negra. Sofri muitos preconceitos, porque meus filhos estudavam numa escola boa aqui e as pessoas achavam que eu era babá deles. É cultural, entendeu, amor? Mas o problema é que a gente tem que mudar isso dos nossos antepassados. E aí fica lá. Ik dacht eerst dat huidskleur er hier niet toe zou doen. Maar ik ben nu toch wel anders gaan kijken naar dit land. Miljoenen Afrikanen werden naar Brazilië verscheept en tot slaaf gemaakt. Meer dan de helft van de 214 miljoen Brazilianen is zwart of gemixt. Maar waarom zie je dat dan nauwelijks terug in de Braziliaanse samenleving? Ik moet denken aan een verhaal dat ik een keer hoorde over Marisa en Leni Mar. 2 geschiedenisdocenten die biertjes brouwen om een ander Brazilië te laten zien. Saudade desse dia. É porque durante o pandemia você parou, né? A gente está esperando aqui uma temperatura, ela não quer chegar. Aí a gente tem que ficar aqui ligando. Mas a ideia é de vocês fazer cerveja. Sim, sim. E o que é especial dessa cerveja? Homenageei algumas mulheres nos títulos, né? Porque há uma invisibilidade das mulheres negras no Brasil. Então a gente acha que é importante homenageá-las e as pessoas conhecerem essas mulheres. Essa que a gente está fazendo agora, que é a Wanda, que é essa senhora linda. Então, Wanda trabalhou durante muito tempo com educação prisional. Ela é pedagoga, ela é educadora e... Mas ainda ela está viva, né? Ela está viva. Okay. É uma figura muito importante para o movimento negro, para o movimento de mulheres negras. Então as pessoas sentam no boate, bebem cerveja e lê a história. A gente vende mais assim para pessoas amigas que têm um bar. Que aí é isso que você falou, né? Vai almoçar. Isso. Aí vai tomar uma cerveja e olha o rótulo. Falo, nossa. Primeiro que é lindo, né? Que lindo. Nossa. Sim. Olha uma pessoa, mesmo quem ela foi, né? Foi uma educadora, segunda mulher negra a ser secretária do Estado, né? Então, essa é a intenção de quando a gente também... Por isso que tem uma história muito longa, né? Sim. Porque a gente precisa contextualizar quem é essa pessoa. Porque na escola, aqui no Brasil, as crianças não aprendem durante aulas de história sobre essas mulheres? Ou assim? Deveria, né? A gente tem uma lei. Ela institui que as escolas públicas e privadas, elas coloquem no seu currículo o ensino de história da África. De uma aplicação da legislação. Alguns professores optam por trabalhar esse tema, outros não, quando não deveria ser, porque não é uma opção, é uma legislação, né? Você, por exemplo, você aprende na escola na sua época ou não? Não. De jeito nenhum. Nada? Não. Não, só que as pessoas negras eram escravas, não escravizadas. Material didático que só retratava negros em situações de inferioridade social. Diferente do nosso. E falamos juntas, que é isso, é muito diferente do nosso. Sim. Muito. Negros estão fadados ao não lugar, aos lugares mais subalternos possíveis. Você não quer ser negro. Quem quer ser negro? Dan wil je toch niet zwart zijn? Die opmerking die raakt me wel. Het is een pijnlijke constatering. Juist daarom zijn dit soort initiatieven misschien ook zo belangrijk.
hoe klein ook. En zo leer ik Louise kennen. Een goede vriend van Marisa en Lenimar, die zich al jarenlang hard maakt om een nog groter verhaal zichtbaar te maken. Het slavernijverleden van Rio de Janeiro. Ik kan me nog herinneren dat zo'n 10 jaar geleden, vanwege de Olympische Spelen, het oude havengebied van Rio helemaal werd opgeknapt. Er moest een tramlijn komen. En daarbij verdween het slavernijverleden van de wijk letterlijk onder de straatstenen. Op 1 plek na, zegt Louise. Tá, me espera daqui a meia hora, 1 hora eu tô lá. Me espera lá. Tá, falou? In Pedra do Sal, een historische buurt in de oude havenwijk Pequena Afrika. Klein Afrika. Mas é bairro muito antigo, né? É, muito, muito antigo. Isso aqui, assim, eles descaracterizaram muita coisa aqui. Né? A ideia da Primeira República no Brasil foi tentar desmontar a memória escravista do Brasil. De uma tentativa de acabar com a escravidão na memória das pessoas. Esse é o porto do Rio de Janeiro que recebeu, quer dizer, chegando ao seu final, somando tudo, quase 4 milhões de africanos que foram escravizados nessa região. Tantos, muitos. E vieram para cá e foram distribuídos às demandas da escravidão que se tinha, quer dizer. Então, esses são os restos, as pedras? Isso aqui é o resíduo do cais, né? Até porque o que acontece aqui é apenas um simbolismo do que foi o cais. Descoberto, entendeu? O cais na sua essência. Mas onde é a água? Eu não vi. Não, é porque você tem uma área que foi toda aterrada. Você está aqui há 150 anos pós essa história. Esse processo aqui, o Rio de Janeiro sofreu por diversas vezes por aterramento, por mudanças urbanas do que era antes o mar, já não é mais o mar. O mar era essa região toda. Do bairro? Cara, eu trabalho aqui no centro. Ah, tá. Ok. Você sabia essa história sobre a escravidão desse bairro? Não. Assim, por alto, porque às vezes não há interesse em guardar, entendeu? Na memória. É bom você conhecer, mas guardar para quê? Entendeu? O senhor se espantou quando viu o Cais de Valongo descoberto aqui, saber da história que teve ali? Do que é a história do Brasil, a triste história do Brasil. Sim, sim. Mas, na realidade, senhor, pois, a falta de estudo, a falta de conhecimento, as pessoas não vão ter noção do que... O patrimônio que tem. Entendeu? Então, quer dizer, é muito triste isso. Muito triste. Um grama para 2 copos. Sim? Sim. Saúde. Na Pedra do Sal ficou registro da turma de bambas que por lá passou, com seus santos e cantos da afrocultura, explorada em seu labor, o negro de peça lutando por o embrião e a essência de nossa mistura, ao despejar o seu suor. E aqui todo movimento que vai estabelecer uma referência de identidade da negritude passa-se aqui. Isso aqui é uma espécie de... tem a tua casa e teu berço, né? O teu berço é a tua referência, aqui é o berço, entendeu? Esse também toda a região portuária. É sua identidade Sim, também? Eu passei a minha infância aqui, porque além de eu morava aqui perto, morava na Providência, morei aqui durante algum tempo, morei uns 10 anos aqui e estudei aqui a minha vida inteira.
Esse aqui é o lugar da memória, o que eu chamo do epicentro da memória africana, no sentido de que aqui é o símbolo da pequena África. O que significa? Estamos onde? Nós estamos no Quilombo. O Quilombo faz isso. Então o Quilombo é o lugar que você vai buscar para resistir à escravidão. Mas teve uma casa, um lugar? Não, o Quilombo é o refúgio do africano na condição de escravo, que a sua cultura, a sua identidade, a forma de ser, resistia na sua própria existência. O lugar da resistência e o lugar da fraternidade entre os pretos. Louis had jarenlang gestreden voor erkenning van de wijk als Quilombo. En het was hem gelukt. Pedra do Sal wordt nu officieel beschouwd als een gemeenschap waar slaafgemaakten hun vrijheid en veiligheid vonden en hun Afrikaanse tradities voortzetten. A gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de permanecer aqui, porque quem está aqui não compreende a importância da nossa luta na descoberta e na recuperação dessa identidade. Então, isso aqui é minha história, minha cultura. Eu sou de uma família que está aqui, pelo menos, há mais de 150 anos. Minha família de pretos, né? Brazilië was het laatste land dat de slavernij afschafte, in 1888. Dat is 25 jaar na Nederland en meer dan 50 jaar naar Engeland. Meteen na de afschaffing stelden de autoriteiten alles in het werk om de herinnering aan de slavernij voorgoed onder de straatstenen te verbergen. Maar wat ik pas echt ongelooflijk vind, is dat het nu nog zoveel moeite kost om het Afrikaanse verleden van Rio weer zichtbaar te maken. Louise raadt me aan om eens langs te gaan bij Mercedes, een wijkbewoonster die van haar huis een museum heeft gemaakt na een bijzondere vondst. Vai, Titi, vai. Bora. Bora, Titi. Boa, Titi. Isso começou em 1990, quando a gente comprou a casa. A gente queria uma casa velha para poder ir reformando. E aí no primeiro dia, eles encontraram ossadas. E falou assim, na tua casa parece que tinha muito bicho, muito cachorro, muito gato, sei lá. Aí eu falei, eu vou lá ver. Aí tinha um entulho assim, e aí eu peguei uma arcada dentária inferior. Aí eu falei, não, seu Zé, isso aqui não é de bicho, isso aqui é de gente. Depois eu fiquei tirando e vou vendo que era ossos de criança. Uau. Tem um osso que ainda estava nascendo um dentinho. Aí eu chamei a prefeitura. E aí eles falaram, não, é o antigo cemitério de Pretos Novos. O que é Pretos Novos? São aqueles que chegavam de África, morriam na travessia do Atlântico ou ficavam doentes e eram enterrados aí. Só isso. Eles não explicavam a história, que era a real história. Que aqui era o maior mercado de escravos do Brasil, talvez das Américas, que aqui tinha um porto só para isso, um cemitério só para isso. Isso a gente não tinha noção. Então, o que aconteceu com esses ossos que você descobriu aqui? Estão debaixo aqui da terra. Você deve ter mais ou menos 40 mil pessoas ou 50 mil pessoas. Você não tem como tirá-los. 30 jaar na de opgravingen heeft Mercedes eindelijk genoeg geld bij elkaar om een professionele tentoonstelling over haar vondst te maken. Então, eles acham que não é história importante? Eu estou me perguntando isso todos os dias. Por que eles não querem ajudar a manter essa história viva? Por quê? Ik vraag me af hoeveel verhalen er nog onder die tramlijn schuilgaan. Misschien is dat ook wel de erfenis van het kolonialisme. Verhalen die eeuwenlang zijn weggestopt en buiten de officiële boeken zijn gehouden. Maar nu steeds meer hun weg vinden naar het publiek.
Er bestaat natuurlijk ook een ander Brazilië. Neem Salvador, hoofdstad van de deelstaat Bahia, waar de overgrote meerderheid van de bevolking zwart is. Hoe gaan ze daar om met hun Afrikaanse wortels? Bij het binnenrijden van de stad voelt het al meteen heel anders. Então, essas imagens, quem são? São espíritos? Orixá. Quem é do Candomblé? É religião típico que vem do África. Nós somos descendentes de africano. Sim. Mas Você tem Angola, orgulho? tem Jeje. Eu tenho orgulho de ser feita. E tenho orgulho de ser do Abaluaê, eu tenho muito orgulho. De candomblé. Variaties kende ik al. Op Curaçao heb je broa, in Suriname de winti en in Haiti voodoo. Mooi dat deze 7 candomblé-goden, de orishas, hier zo'n prominente plek innemen. Pal naast het grootste voetbalstadion van de stad. E que significa os orixás para você, pessoalmente? Para mim é tudo. Porque sem Deus a gente vai viver. Principalmente Oxalá, para mim é a minha vida. Machado na mão. Ele significa o quê, Oxalá? Oxalá é pai de todos os orixás. Ok. Então é o mais importante? Ogum é o mais importante. O Ogum também é mais importante. Que o Ogum vem trazendo a guerra. Ah, tá. Ele vai vencendo a guerra, entendeu? O Candomblé vem com o nome. Alicia blijkt ingewijd in de candomblé. Bijzonder hoe snel ze mij doorziet. Eu gosto. E você vai ter muito com você. Você é muito chorona. Tudo você chora de emoção, você chora de tristeza, tudo você chora. Né? Verdade. Não fique se desesperada, que tudo vai se resolver, sabe? Porque você é boa amiga. Ok, obrigada. Você tem um orixá muito bonito. Agora, só que eu não quero que diga não, é segredo. É segredo? Mas você sabe. Porque eu tô vendo. Ah, sim? Pista. O Oxum anda com você. Quer ver ela anda ali? Tá vendo aquela ali? Ela anda com você. Tudo você chora de emoção, você chora de tristeza, tudo você chora. Als Oshun mij vergezelt, dan komt het vast wel goed met me. Het is namelijk niet alleen de godin van het zoete water, maar ook van de empowerment van vrouwen. Ieder jaar op 2 februari viert Bahia het feest van Iemanjá. Een feestdag ter ere van deze belangrijke orisha. Het centrum van de festiviteiten is de wijk Rio Vermelho in Salvador. Uit angst voor corona wordt het feest dit jaar minder groots aangepakt. Maar Iemanjá is te belangrijk om volledig aan voorbij te gaan. Aqui acompanhando a gente na hora 1, nós estamos dentro do terreiro Ilê Axé, Auanegi, super tradicional aqui da capital baiana, onde está o presente no balaio principal, que vai ser entregue por filhos e filhas de santo e também pescadores, logo mais no bairro do Rio Vermelho, aqui em Salvador. É uma festa que esse ano completa 99 anos de tradição. Para nós, valeu, Roger. Het lijkt misschien moeilijk te rijmen. De katholieke beelden en de Afrikaanse rituelen. Maar dat was de manier waarop de slaafgemaakten hun spirituele tradities uit Afrika, die door de Europese kolonisten werden verboden, wisten te behouden. Door ze te verbergen onder een saus van christelijke beelden en ceremonies. Iemanjá é uma tradição que vem dos pescadores há muitos anos. Iemanjá no candomblé, na religião de matriz africana, é uma deusa da água, é a deusa da fortuna, é a dona das águas. Mas ela é só para os brasileiros com
raízes do África ou para todo mundo, todos os brasileiros? Olha, ela não pode ser, ela não tem especialidade só para aquela pessoa nem para outras nada. Ela é de todos, porque ela é uma negra, todo mundo sabe que Iemanjá é negra, é africana. Ela é negra, ela não é branca. Não, é africana. Todos os orixás são africanos, todos eles. Negra, africana. Ela é linda. Entendeu? Tradição negra, africana. Ela original é negra. É negra. Sim. Todos os orixás são negros. Sim, mas aqui tem uma imagem do Iemanjá que Mas ela é aí branca. Então fizeram ela em formato, não de escrava, mas no formato de rainha. Mas o pessoa africana não pode ser rainha, então? Sim, rainha sim. Mas acharam de melhor fazer uma rainha Branca. branca, na verdade, comércio. Um comércio. Sim, comércio. Dinheiro. Mas o que você acha sobre isso? Eu não posso achar nada porque eu cheguei e já encontrei. Porque se eu for discutir, eu vou nadar e vou morrer no mesmo lugar. É muito estranho, porque as raízes dela são de África. De África. Pessoas como ela, né, negra. Então, é para pessoas brancas comemorar uma espírito negra, você acha? Não. Geld. Tja. Volgens de priester zijn het commerciële belangen en verkopen de witte beeldjes simpelweg beter dan de zwarte. Mas você só tem esses tipos de Iemanjá, né? Não tem Iemanjá negra, né? Deixa eu ver. Não, mas preto não tem. Porque não tem imagem do Não, Iemanjá eu não negra. tenho para vender. Ah, tá. Mas em casa você tem? Tem. Wonderlijk dat in een land waar het grootste gedeelte van de bevolking niet wit is, het juist de witte Iemanjá-beeldjes zijn die het best verkopen. Zelfs hier in het hart van zwart Brazilië. Het gaat dan ook veel dieper dan alleen de commercie. De voorkeur voor wit boven zwart zit diep verankerd in de Braziliaanse geschiedenis. In de Caribische geschiedenis. Kort na de afschaffing van de slavernij was het zelfs officieel overheidsbeleid. Om te voorkomen dat het land te zwart zou worden, werden er in totaal meer dan 1 miljoen Europeanen gestimuleerd om naar Brazilië te komen. Italianen, Spanjaarden, Portugezen, Duitsers en ook Nederlanders. Het tijdperk van het opwitten, branqueamento, zo heet dat officieel. Met als gevolg dat het 100 jaar later nog steeds lucratiever is om wit te zijn dan zwart. Lindas flores. Você gostou? Aqui é para minha mãe Iemanjá. Hoje em dia dela, com as cores dela, que é o branco e o azul, a gente vem saudá-la. Para mim é uma surpresa porque ela é uma origem, né, africana, mas você é brasileiro branco. Sim. Mas como... Nós somos uma miscigenação de raças, né? O pai é um moreno escuro, minha mãe é uma morena clara, e aí descendentes de portugueses e de italianos, é essa miscigenação de raça que faz com que o baiano exista. Eu sou considerado pardo, moreno, mulato, vamos assim dizer. Também, mulato? Também. Você? Está entre o branco e o preto, com um pouco do indígena. E aí aqui a gente vai pedindo, né? Saúde, prosperidade, equilíbrio, riqueza. E vai. E vai. Sim. Het is me al vaker opgevallen in Latijns-Amerika. Het belang van je huidskleur. Iedere tint heeft hier een eigen betekenis. En dat gaat ver.
Blijkt wel als ik Celcinho een paar dagen later opzoek in het hoofdkantoor van zijn politieke partij. Eu tenho compromisso com o Celcinho. Pronto, só um instantinho. Tá, obrigada. Olha ela! Que diferente, né? Diferente. Tudo bem? Sala de aula para curso para jovens pobres. E aqui é a nossa sala, né? A nossa estrutura, aqui o nosso partido. Ik ben nog maar net binnen of hij verrast me met een wel hele directe vraag. Qual é a sua cor? A minha cor? Sim. Para mim, Na Holanda, na Holanda, você diria o quê? Negra. Zijn vraag overvalt me. In Nederland zou ik waarschijnlijk zwart genoemd worden. Maar hier in Brazilië heeft iedere kleurtint een eigen naam, een andere betekenis en een andere waarde. Politici moeten zelfs officieel aangeven welke huidskleur ze hebben. En Celcinho heeft zichzelf bij de laatste verkiezingen in plaats van bruin opeens wit verklaard. Waarom? Venha ver meu pai. Meu pai é branco. Não. Minha mãe é branca. Um misto. É misto, é sua cor, né? É. Então, eu não sou branco. Não. Não. Ah, mas aí Nina tá me perguntando, se você não é branco... Sim. Por quê? Por que na hora do documento da Justiça Eleitoral, da autodeclaração, você colocou que é branco por uma razão elementar? Por quê? Porque no Brasil, se você bota que é negro no documento da Justiça Eleitoral, você ganha dinheiro. Por isso que ali eu coloquei branco. É para fazer, não precisa esse dinheiro. É isso também, né? Não preciso e não é correto. Mas também, agora, com branco no papel, fazer é parte do sociedade, o classe sociedade mais alto. Porque o branco é aqui no Brasil. Não é, eu tô sendo verdadeiro sem poupar palavras. Você tem que botar o preto, você tem que botar o pobre, você tem que botar as minorias. É ilusão de que acabou o racismo, é ilusão de que não há necessidade da reparação. São 500 anos de escravidão. Os brancos não têm interesse dessa igualdade com os pretos. Os brancos não têm interesse de que cada vez mais todos sejam iguais, porque senão a gente deixa de ter o que você citou mais cedo. A gente deixa de ter o sistema colonial, a gente deixa de ter a senzala, né? Ik weet niet of ik daar nou helemaal in mee kan. Zou hij nou echt ruimte willen maken voor kansarme zwarte politici? Of wil hij liever bij de witte bevoorrechte elite horen die de lakens uitdeelt? Want dat is nog steeds heel veel waard in een land waar de koloniale verhoudingen maar heel traag veranderen. Celcinho koestert weinig illusies. Toch zag ik ook in Salvador allerlei hoopgevende initiatieven die bewijzen dat er wel degelijk beweging in zit. Zoals in de oude stadswijk Pelourinho, vernoemd naar de plek waar slaafgemaakten aan de Pelourinho, de schandpaal, werden gezet en publiekelijk werden gemarteld. Lange tijd was het een vervallen achterstandswijk. Nu een toeristische trekpleister waar het Afrikaanse erfgoed wordt gevierd. Zoals bij Banda Dida, een van de eerste drumbands van Brazilië met alleen vrouwen. E aí você tenta repetir lá o que Débora vai fazer, tá bom? Tá. E agora, o que você sentiu tocando esse tambor? Forte. E a energia, Sim. enquanto mulher tocando essa ferramenta de empoderamento? É, forte e de poder, tudo, né? Não sei. O sinônimo de tambor era homem.
Homem tinha força, homem tinha que tocar o tambor, mulher não. Quando a gente toca, a gente se empodera, a gente sente que pode, que nós temos o poder da criação, que nós somos capazes de fazer o que nós quisermos, aonde nós quisermos. Poder de ser mãe, mulher, professora, engenheira, arquiteta, musicista, dançarina. Nós nos sentimos empoderadas no máximo. Dizendo o que exatamente? Na verdade, nós damos oportunidades a mulheres e crianças que querem, na verdade, um conhecimento maior. Você chega, você come, você fica, você dorme. O nosso tratamento aqui é como se fosse um quilombo. Yeah! Vamos mais uma vez? What's your profession? What's your profession? I am musician from Jeddah. Quer perguntar para lá? Elas podem o que ela quiser. Né? Como Então, dizia eles têm você. mais liberdade, mais força. Sim, a consciência, elas começam a entender a sua história. A história que elas sabem antes de entrarem aqui, uma grande maioria, é a história que a sociedade passa. Então, aqui na Jeddah, elas voam, elas descobrem que podem, têm poder, então elas viram águia. Linda! Então, né, eu entrei aqui na Jeddah com 12 anos e hoje eu tenho 24 anos. Eu entrei uma menina muito tímida, que não aceitava a minha cor, meu cabelo, né, o meu jeito de ser, de me vestir e etc. E isso me ajudou bastante na minha vida pessoal, profissional. Eu sei ocupar os espaços que eu tenho direito. Dat ik me in Overijssel anders voelde, oké. Maar dat iemand als Laura zich hier minder waardig voelde, in een zwarte stad als Salvador? Que isso? Esse é meu irmão. Olá. Olá, sou menina. Ele também fez parte da Jeddah até 12 anos, porque como a Jeddah é só de mulheres, né? Sim, Aí sim, os meninos só ficam até 12 anos. E aí ele faz parte. Hoje ele tem 16. Ou outra coisa? Família musical. É. Foi você como mãe, né, que colocou ela na Jeddah? Foi. E por quê? Porque às vezes ela chegava em casa quieta e ele não falava, e eu percebia que tinha alguma coisa acontecia. Até chamar ela de cabelo de bombril, ela foi chamada também. Mais outras experiências, por exemplo, na escola, na rua? Na escola, graças a Deus, não tive, não. Okay. Graças a Deus, não tive. Sim. Medo de mãe, né? Medo de que aconteça... Medo do que tá... Eu não queria nem que ele criasse o cabelo. Preconceito mesmo, de achar que todo cabeludo é ladrão. Ou seja, quando o carro da polícia passa, ok, eu me mantenho normal, tranquilo. Mas, a qualquer momento, eles podem, sei lá, parar, me enquadrar e me julgar. Ah, você é um preto, tá fazendo o quê? Vai roubar, alguma coisa assim? Tenho medo, sim. Tenho muito medo. Porque eu não deixo nem ele ir à noite para a rua sozinho. Ele não vai. Não vai na padaria comprar um pão à noite, porque eu tenho medo. Eu já disse que eu ia botar uma placa na frente dele e nas costas. Tô indo para a escola, tô voltando da escola. A gente está sorriso, mas é coisa triste. É isso, é. Absurdo. É absurdo. Jogam bastante. Tenho medo. Que era lá na escola, com o cabelo preso. Sim. Era sempre preso, nunca soltava. Não, nunca soltava. E por que não? Porque eu não me sentia bem, não me sentia feliz com ele. Eu sempre estudei em colégio particular. Então lá não tinha muitas meninas negras, apesar de ser aqui no bairro. Então eu meio que não fazia parte da... Qual foi o momento para que você decidiu, agora eu vou soltar?
Então, eu entrei na Didá, como eu falei, eu ia, aí Débora soltava, eu voltava para casa, aprendia. Ainda foi um processo. Teve uma vez que eu saí, eu estava na Didá já. E aí eu não prendi, a gente saiu rápido para pegar o ônibus para vir para casa, né? Porque é um pouco distante aqui. E aí eu não prendi o cabelo. E aí quando eu tô passando na rua, uma criança fala para mim que se assustou com o meu cabelo. Eu falei, meu Deus, não. Vou voltar a aprender. Até agora você está emocionante, né? Imaginando. E aí eu falei, vou voltar a aprender, não vou soltar não vai dar, não vai dar, não vai dar. E aí continuei na Didá, todo o processo, e aí eu soltei e não me importei mais com essas coisas. E o racismo é tão excludente, tão absurdo, tão agressivo, tão violento. E vai tirando, né, a beleza das crianças, porque aí eu era uma criança. Você está aqui. Percebe? Os cabelos são totalmente diferentes do meu. Uau! Linda! Muito linda. Sorriso, né? Nas mãos de neguinho nasceu. Ignorante, Senhor, por não conhecer. Mas, meu Deus, meu Pai, toma cada vida aqui. Este alimento, meu Senhor da glória, diante do teu amor, das tuas maravilhas, meu Senhor da glória. Presente, meu Senhor da glória, que a cada dia do Senhor tu possa abençoá-los, meu Pai, nesse transitório, meu Pai, de ida e vinda. Esta é a minha oração, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Das mãos de neguinho nasceu. 135 jaar na de afschaffing van de slavernij in Brazilië groeit er een generatie op voor wie het verleden geen reden meer is tot schaamte, maar juist een bron van trots en eigenwaarde. Hier in Salvador vind ik wat ik in Rio mis. Je ziet de Afrikaanse wortels. Mensen proberen het niet weg te moffelen. Integendeel, ze dragen het vol trots uit als een wezenlijk onderdeel van hun identiteit. Het is alive and kicking en dat geeft me hoop. Die uitstraling van we zijn er en we hebben een verhaal te vertellen. Een verhaal dat Lenny Mar in zich draagt en Louise en Laura en Celcinho en ook ik. Er wonen geen inheemse in Suriname, zei de minister. Maar op het moment dat heb ik nog bij de veilig in hem. Het is lang geleden, sinds 13 we hier voor apprecie, maar eindelijk dat Ondoro